Olá pessoal, vamos retomar o nosso curso aqui com a aula de Direito Tributário 1, do curso da disciplina da Atividade Acadêmica de Direito Tributário 1. E o tema de hoje, dando sequência ao que estudamos na semana anterior sobre interpretação do direito tributário, envolve o chamado planejamento tributário, certo? Então, aquela noção e as técnicas que nós falamos sobre interpretação das normas tributárias, elas vão ser muito importantes aqui na atividade de planejar. E de antemão eu preciso ter presente assim as características e a distinção entre aquelas normas próprias do direito público, e tem todas aquelas características que eu coloco ali no canto da tela, que é a tipicidade, a legalidade, atos jurídicos vinculados, tipos cerrados, a aplicação da norma no modo subsuntivo, de aplicar a norma aos fatos, e a supremacia do interesse público, de um lado, abordando essa questão do direito público e da incidência das normas de direito público sobre os contratos. Agora aqui, do outro lado, do lado do direito privado, nós temos a atipicidade como regra. Tudo é possível fazer desde que não exista vedação no ordenamento jurídico. Vigora a autonomia privada, então as partes têm liberdade para contratar e definir o seu tipo de negócio jurídico. Os tipos jurídicos eles são abertos, eles são passíveis de serem modificados, alterados e adaptados. Há uma certa aplicação da ponderação das normas, a aplicação de analogia para efeitos de negócios envolvendo a incidência de normas do direito privado, e aqui prepondera o interesse privado, o interesse particular, nos negócios estabelecidos. Parecem ser dois mundos com regras totalmente distintas e que aqui, na matéria que a gente está estudando, esses dois mundos eles vão se encontrar. Porque, de um lado, nós temos as normas de direito público de tributação, que incidem e elas não admitem essa ponderação, essa maleabilidade. E de outro lado, nós temos todo o mundo do direito privado, o universo do direito privado, da tipicidade, dos negócios jurídicos com tipos abertos, que é próprio do direito privado, mas que, uma vez entabulado no âmbito privado, pode caracterizar, para efeito de planejamento, a figura do abuso de direito. Então, nós vimos na aula sobre interpretação que o grande dispositivo do CTN para nos orientar aqui é o artigo 110, que trata sobre a apropriação dos conceitos dos outros ramos do direito por parte do direito tributário, e não compete ao legislador tributário alterar esses conceitos e essas noções. E aí a gente tem duas figuras bem distintas. Planejamento tributário não é atividade ilícita, planejar não significa fraudar, e a gente tem, de um lado, aquilo que é lícito, que é possível organizar, buscar eficiência, e tem, de um outro extremo, aquilo que é ilícito, que é totalmente vedado pelo ordenamento jurídico. O problema é que as situações que chamam a atenção, elas se encontram justamente na zona limítrofe. É justamente nessa zona aqui que os casos gravitam. E são esses os casos que chamam a atenção e acabam desaguando no judiciário para serem resolvidos, e a gente vai ilustrar com alguns exemplos. Então, quando nós estamos falando de planejamento, a atividade de planejar significa fazer a escolha de caminhos. Então, nessa figura aqui ilustrada, a pessoa tem a possibilidade de adotar o caminho da esquerda ou da direita, imaginando que ele queira e os dois conduzam para o mesmo destino, ele tem a faculdade de escolher o caminho mais adequado. Eu brinco aqui com a imagem do deslocamento para a praia, o litoral gaúcho, em que nós temos a Freeway, a rodovia BR-290, que tem pedágio, é pedagiada, tem que pagar, tem pista tripla em alguns trechos, até 4 pistas, às vezes tem engarrafamento, e do outro lado tem lá a RS-030, que leva para o mesmo destino, mas não tem pedágio, em compensação só tem uma via e por vezes não muito bem conservada. O sujeito que quer chegar lá no mar e curtir o litoral gaúcho, ele pode escolher qualquer um desses caminhos? Parece óbvio que sim,
não há problema nenhum. E essa metáfora serve para ilustrar o planejamento tributário. O contribuinte que elege dentre dois caminhos aquele mais conveniente, sob vários aspectos para ele, e que os dois conduzem para o mesmo destino, não está fazendo o uso de nenhuma figura abusiva, de nenhum tipo de planejamento passível de reprimenda das autoridades. E aí a gente trabalha com algumas figuras. No direito tributário, nós chamamos aquilo que é lícito, aquilo que é passível de ser adotado pelo contribuinte, como a figura da elisão tributária. E elisão, entenda-se, licitude. E aqui eu trago um precedente do Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em que reconhece a figura da elisão, desde que não exista nenhum dispositivo vedando e nem atribuindo uma infração pela utilização daquela conduta. Por outro lado, a utilização de figuras com vedação expressa na legislação, condutas que são tipificadas pela legislação, aí nós estamos diante de uma conduta chamada de evasão, que é a prática, por vezes, do crime. Então, eu posso ter evasão tributária, inclusive ter o tipo penal definido na lei contra a ordem tributária. Algumas figuras são utilizadas para atacar ou combater algumas estratégias de planejamento um pouco mais arrojadas e tidas hoje em plano internacional como um planejamento abusivo ou agressivo. Duas figuras chamam a atenção aqui, que é a figura da simulação e a figura da dissimulação. Em ambos os casos, nós temos um comportamento que ele tenta mascarar, enganar, para esconder aquilo que há efetivamente, que é a intenção dos agentes. Na figura da simulação, eu trouxe ali o exemplo do fantasminha, que ao tirar o véu do fantasma, retirando aquela cobertura, no fantasma não tem nada embaixo. Então tem várias estratégias utilizadas pelos contribuintes que são nitidamente simuladas. Não existe nenhum negócio por baixo, é só uma roupa, é só uma carapuça, tirando aquela roupa do fantasma, não tem nada embaixo. E tem uma outra figura que é a dissimulação, que é a colocação de uma máscara. E ali eu brinco com a figura no nosso saudoso Mussum, que fazia ali a brincadeira com o ministro Joaquim Barbosa. É óbvio que ali não é o Mussum, até porque eles não tiveram esse contato, mas ali se colocou uma máscara para ocultar a imagem que está por trás do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, colocar essa máscara para ocultar um negócio jurídico que é existente e afastar com isso a incidência da norma tributária também é uma conduta abusiva não devida. Então, aqui eu trago alguns exemplos de planejamento tributário que foram combatidos pelas autoridades, e o Conselho de Contribuintes foi lá e glosou, e essas estratégias elas estão ali identificadas nestes precedentes. Uma tese bastante utilizada pelo fisco para tentar desfazer alguns planejamentos mais agressivos, abusivos, é a chamada teoria do business purpose, ou o teste do business purpose, ou a apresentação do negócio, do propósito negocial. Então, para que o planejamento ele se sustente na visão do fisco, há que se identificar um propósito extratributário. Para além da tentativa de economizar tributos, deve haver uma razão para que aquela empresa ou aquele contribuinte tenha adotado algum tipo de negócio. Então, essa é uma tese importada do direito norte-americano e extremamente polêmica no direito brasileiro, especialmente porque no direito brasileiro vigora o princípio da legalidade, e o dispositivo previsto no artigo 116, parágrafo único CTN, existe uma certa controvérsia sobre a autoaplicabilidade dele. Trago aqui mais um julgado em que contesta e coloca em xeque a questão da figura da elisão e da evasão, para ilustrar um pouco do que a gente está falando. E uma outra figura é a chamada utilização de negócio jurídico indireto. Então, entre o que eu queria e o negócio que eu fiz, tem um negócio no meio. E, por vezes, o fisco entende que esse negócio que intermedia
o objetivo e o negócio jurídico efetivamente realizado, é chamado de negócio jurídico indireto e seria ilícito, abusivo. E aí, nesse julgamento aqui do CARF, ele foi afastado a imputação de abusividade. A norma que eu me referia é esse dispositivo, que foi incluído no Código Tributário Nacional por meio da Lei Complementar 104, em 2001, e dizia essa inclusão que a autoridade poderá desconsiderar nos termos da lei ordinária que seria editada. Ocorre que, apesar de ter sido tentado isso por diversas vezes, pelos mais variados governos que se sucederam, essa lei ordinária nunca foi editada. E aí paira a seguinte discussão. Primeiro, poderia esse tipo de norma desconsiderar negócios jurídicos lícitos, que não encontram vedação na lei, por força de uma norma de natureza tributária? A divergência na doutrina a esse respeito. Em segundo lugar, admitindo que esse dispositivo seja constitucional e seja compatível com a ordem vigente, poderia ele ser já imediatamente aplicado se ele mesmo refere que deveria haver uma lei ordinária regulamentando o procedimento para desconsideração dos negócios jurídicos? Pois essas discussões ainda não foram resolvidas. E no Supremo Tribunal Federal aguarda julgamento essa norma geral antielisiva, assim conhecida pela doutrina, numa ação direta de inconstitucionalidade que visa reconhecer a inconstitucionalidade dessa norma. Por fim, os contratos de direito tributário têm uma norma lá que dizem que essa atipicidade, essa liberdade e autonomia contratual vigora para o direito privado, mas eles não são oponíveis para o fisco. E esse dispositivo aqui, ele é invocado muito frequentemente para evitar a aplicação de normas e disposições contratuais contra o fisco e assim tentando afastar a incidência da norma tributária. O que é lícito, em síntese, é fazer uma modificação, uma adaptação, uma melhora, como eu brinco aqui na imagem. Então é possível fazer dentre os caminhos que nós falamos, escolher o caminho mais vantajoso, mais rápido ou mais econômico. O que não pode é enganar e utilizar uma imagem, fazendo com que a pessoa acredite que o que está na frente não corresponde com o seu conteúdo. Então, agradeço a atenção aqui e até o nosso encontro presencial em que a gente vai discutir este e outros assuntos.